Olá, gente. Eu me chamo Emerson. Este é o Crescimentando. E neste vídeo agora eu vou apresentar um pouquinho minha opinião sobre o que é chamado culto da vitória, o culto de maravilhas também, que às vezes tem. Esse vídeo especificamente faz parte do bloco do canal mais religioso, mas vai ter vídeos de outros temas também, como eu citei no vídeo do Quem Sou Eu, que você pode encontrar no canal. E o vídeo é mais ou menos em formato de aula. E eu vou me corrigindo caso eu pense, eu vá por um caminho que às vezes eu até mesmo discordo, eu me expliquei errado, eu mesmo corrijo no vídeo. Então esses vídeos meus têm também o sentido de ter uma aula, no qual também eu também estou refletindo aqui a respeito do tema, embora já tenha estudado um pouquinho previamente a respeito dele. Então, geralmente nos vídeos, para quem for assistir o canal, vai ter um sumário, que é um resumo que neste caso aqui seria um resumo de todos os conteúdo que serão apresentados no vídeo. Geralmente as pessoas ficam curiosas para saber o que será apresentado. Então, no tópico 1, vou apresentar o resumo do que é um culto. O culto da vitória em maravilhas é bíblico é o tópico 2. E depois vamos para as aplicações práticas. Então, resumo de que é o culto. O que é um culto, gente? Um culto, basicamente, é uma homenagem prestada ao que é considerado sagrado divino. Então, quando nós estamos cultuando ao divino, nós estamos prestando homenagens. Nós damos louvores, nós damos presentes. É isso basicamente significa que você está cultuando a Deus. E isso aqui é um resumo, que eu vou ter um outro vídeo sobre culto. Mas, por exemplo, culto de doutrina. O culto de doutrina é uma homenagem de doutrina, traduzindo o culto. Na verdade, quando a gente fala culto de doutrina, o culto de doutrina significa culto ao Senhor, em que a temática do culto será pregada a doutrina. Então, geralmente a gente encurta essas frases relacionadas a culto, porque ficaria muito grande. Culto ao Senhor, com ênfase na doutrina. Então, geralmente as pessoas colocam culto de doutrina. Só que a depender de como você coloque o culto com outras palavras ali, dá a entender que o culto ele é um homem. E dá a entender que o culto, principalmente, é aquele elemento. Quando todo culto que a gente faz para Deus é uma homenagem que tem que ser dada diretamente para Ele. Então, quais os problemas que eu considero no culto de maravilhas? O primeiro problema eu considero um problema principiológico. O que seria isso? Basicamente, todo culto, como eu falei, pelo menos biblicamente falando, é um culto ao Senhor. Então, quando você está indo para a igreja, quando você faz o seu culto ali, o coletivo individual, você está indo para a igreja para adorar a Deus, para prestar homenagens a Ele, para se comunicar com Ele através da oração, para ouvir a palavra dele, para se santificar para a glória dele, porque tudo é para Deus. Então, o que acontece é que quando você coloca o culto da vitória, o nome culto da vitória, o culto de maravilhas, basicamente, o culto ele passa a ser voltado para o homem. Então, que é chamado antropocentrismo. Então, é um culto, na verdade, não seria uma homenagem, mas seria um evento que está ocorrendo ali, em que o enfoque vai ser eu receber a bênção que eu estou esperando, ou a vitória que eu estou esperando de Deus. Quando a pessoa já vai com a lógica para lá de receber, em vez de dar. Então, todo culto, a lógica é eu dar a Deus, e não eu receber de Deus. Receber pode vir como uma consequência natural, porque Deus nos ama. Mas o principal de um culto a Deus é sempre dar glória e honra a Ele. Então, quando você vai para um culto da vitória, basicamente o que acontece é que você vai lá esperando receber e não dá. Então, é muito enfocado no homem e no que Deus pode fazer pelo homem. Então, esse é um dos problemas que eu considero que é um problema de princípio do que é um culto. Então, o segundo problema que eu vejo é o chamado contra a soberania. O que acontece é que, se você observar bem, soberania fala do domínio de Deus sobre todas as coisas. Ele que tem todo o poder, não significa que ele controle tudo, como arminiano que sou, mas para os calvinistas, em tese, ele controla tudo. Mas, se a gente observar bem, Deus ele tem todo o poder sobre tudo. A história já tem um final escrito, e a humanidade vai finalizar, pelo menos os que terrenamente, alguns vão para o inferno, outros vão para o céu, e isso seria o que a gente chama de soberania de Deus. Ele tem um controle das coisas. Mas o que acontece quando você volta ao culto da vitória, o culto de maravilhas, é que você tira a soberania de Deus. É como se todo culto que a gente tem, a pessoa necessariamente ela precisasse receber uma vitória.
quando é Deus quem diz quando deve ser dada a vitória para a pessoa. Então é como se você estivesse fazendo uma obrigação. Vou fazer uma campanha, sei lá, de 8 dias, vou ouvir pregadores da vitória, e a partir disso Deus vai me dar a bênção quanto eu quero. Então o que você está fazendo? Está fazendo um negócio e você está acreditando que não vai ser no tempo de Deus, vai ser no tempo daquilo porque você está fazendo a campanha. É a mesma coisa o culto de maravilhas. O culto de maravilhas é um culto no qual você está esperando a maravilha de Deus ou algo especial de Deus. O que acontece é que, embora eu acredite nos dois espirituais, a maravilha, segundo a Bíblia, ela acontece quando Deus quer, soberanamente. Você pode orar ali, mas Deus pode não fazer. E tem vezes que Deus pode fazer. Então tudo é de acordo com a vontade dele, porque ele está pensando, tem planos maiores, tem planos melhores para cada pessoa. E às vezes a vitória não chega logo, porque Deus tem um plano para aquela pessoa, especificamente uma área. Então quando você faz um culto da vitória tentando antecipar a sua vitória e obrigando a Deus a fazer isso, eu acho que seria um pouquinho contrário à soberania de Deus. É apenas minha opinião. E uma coisa que acontece é o chamado tempo de Deus. A gente tem que entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. A vitória, por exemplo, de Abraão demorou, se eu não me engano, cerca de 20 anos. A vitória de José também demorou muito tempo, foi ele ser governador. Muitos personagens na Bíblia, o que Deus sempre está nos mostrando é que é tudo no tempo de Deus. Você pode orar, pode clamar, Deus ele vai te ouvir, mas ele vai fazer de acordo com a vontade dele. Então, quando você faz um culto da vitória, um culto de maravilhas ali, de certa forma você está tentando fazer com que as pessoas recebam a vitória ali antes do tempo de Deus, sem você nem saber. E o terceiro problema que eu acredito no culto da vitória é a propaganda enganosa. Eu acho que esse é o pior problema, que seria o problema da propaganda que é feita. O que acontece? Especificamente, o culto da maravilha, o culto da vitória, quando a pessoa vai para lá, parte do pressuposto de que todos vão receber a vitória. Então, claro que depois de um culto daquele, a pessoa pode receber a vitória. Mas não significa que todos vão receber. Então acaba que o culto da vitória, de certa forma, ou qualquer culto que você participe, uma pessoa dali pode saber com a vitória. Pode sair com uma vitória específica. Mas não significa que todos vão receber. Então, também fala do plano de Deus para cada pessoa, de acordo com sua soberana vontade. E claro que de acordo também com o que eu vou falar ali, que é a obediência. Porque não adianta nada você fazer um culto a Deus de vitória, fazer vários sacrifícios, se você não estiver na direção e na obediência dele. A vitória que ele quer te dar não vai ocorrer porque ele não quer e também porque ele não está se agradando de você. Então como é que ele vai te dar bênçãos se você não está primeiro obedecendo a ele e vivendo uma vida consagrada a ele? Então o pessoal vai achando que o culto da vitória vai fazer uma maravilha para ela. Quando na verdade, primeiramente, às vezes, ela precisa mudar de vida para que a vitória dela chegue realmente. E a pessoa sai com aquela sensação de que eu vou receber a vitória porque eu fui pro culto. Quando na verdade não deveria ser assim. E a terceira coisa também, que é o não condicionamento. A vitória, quando a gente recebe, segundo Deus, a gente está orando há muito tempo. Tem coisas que a gente ora, por exemplo, há 3, 4, 5 anos. E a gente recebe ali. Você recebe, por exemplo, num período que você está fazendo campanha, um exemplo. Não é porque você estava participando daquele culto especificamente que a vitória veio por causa disso. Talvez foi seu pai, sua mãe, foi você orando por muito tempo que levou àquela vitória. Então as pessoas também associam a vitória àquele momento específico. Só que se você já vinha orando, obedecendo a Deus há muito tempo, Deus já está trabalhando pela sua vitória há muito tempo, antes mesmo de você pensar na sua cabeça que você ia fazer um culto da vitória. E a outra coisa que eu acho que é importante é as falsas expectativas que são criadas em um culto desse. O que acontece basicamente é que a pessoa, como eu já falei até no slide anterior, vai com a expectativa errada de que ela vai receber a vitória, que Deus tem que dar a vitória para ela, porque ela participou do culto, fez a campanha. E a mesma coisa o culto de maravilhas. Quando não é assim. A gente tem que entender os propósitos de Deus, temos que obedecer e temos que saber que o tempo de Deus não é o nosso tempo e que Ele é soberano para fazer tudo o que é melhor para a gente, se nós assim entregarmos a nossa vida a Ele. E é interessante que, só para fazer um adendo sobre maravilhas, é que geralmente o argumento que as pessoas usam para o culto de maravilhas é que todo culto é uma maravilha. Porque você vai para o culto de maravilha, você recebe ali uma bênção de Deus, você recebe uma palavra de Deus, é uma maravilha. Se o culto de maravilhas fosse essa maravilha, não teria tanto problema. Mas por que chamou culto de maravilha e não chamou culto de doutrina de maravilha, já que tem maravilha nesse culto, porque está sendo pregada a palavra? Então todo culto ele poderia ser chamado de maravilha, já que todo culto a palavra de Deus está sendo pregado e Deus está respondendo às orações ali. Mas o que geralmente as pessoas pensam,
esse argumento eu já mostrei que, em tese, ele não está certo você levar desse jeito, porque se você botar todos os. Se você está falando de maravilha especificamente desse tipo, você poderia dar um outro nome ao culto que, de certa forma, não precise direcionar maravilha, já que em todos os cultos tem a mesma similaridade que seria essa bênção que está ocorrendo nos cultos. Mas agora pensando na maravilha como a Bíblia fala, se você olhar no livro de 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 12, mas não vou lembrar o certo, mas vai falar dos dons espirituais de Deus. E geralmente as pessoas, quando colocam esse culto, principalmente nos meios pentecostais, é que está esperando uma maravilha de Deus. O que seria essa maravilha? Seria uma cura especial, seria algo sobrenatural acontecendo, que era o que estava associado do de maravilhas no Novo Testamento, e que também acontece hoje. Mas o que acontece? Quando você coloca esse nome maravilhas pensando nesse sentido, o que basicamente acontece é a mesma coisa do culto da vitória. Você nunca vai saber quando a maravilha de Deus vai acontecer no culto. Então você não pode vender algo ou passar uma expectativa para as pessoas que vai acontecer aquilo, sendo que você não tem certeza de como é que Deus vai agir ou quando ele vai agir. E não adianta colocar pressão nas pessoas para isso, porque elas vão ficar na expectativa. Então, basicamente, o culto de maravilha, geralmente, quando é falado dessa forma, está associado principalmente ao ao dom de maravilha do dom espiritual. Então, tanto o culto da vitória quanto o dom de maravilha, eles têm essa propaganda que, de certa forma, vai contra a soberania de Deus. Então, assim, aplicações práticas a respeito disso. A primeira coisa é que isso aqui é uma linha lógica que eu estou seguindo. Embora eu tenha seguido uma linha lógica principiológica, aristotélica, tentando seguir a lógica o máximo possível, tentando utilizar bons argumentos, é claro que isso aqui é um tema talvez um tanto controverso. Então, se você discorda de mim, eu espero que você discorde com argumentos bons e com conceitos bons. Então, eu respeito você e você me respeita e todos nós estamos tranquilos. Então, não precisa ficar de mal comigo, não precisa ficar com raiva de mim, porque eu estou discordando de você porque eu estou criticando isso. Mas se você for um servo de Deus e realmente está na expectativa de que de ser um servo obediente e seguir a Bíblia, de certa forma, você vai querer viver tudo aquilo que de acordo com a Bíblia, com que a Bíblia fala. Então, se esse argumento te convenceu, o ideal seria você viver acreditando nisso. Mas se não te convenceu por algum motivo pessoal, você não está acreditando, cada um se respeita, tudo tranquilo. Mas essa é a minha crítica, esses são os meus argumentos para isso. A questão de coerência na participação. Por exemplo, eu especificamente não participo do culto de maravilha ou vitória. No sentido de coerência. Se eu não acredito nisso, se eu não vejo na Bíblia, se eu não vejo margem para isso, a partir da lógica do que é um culto, eu prefiro não participar. Mas pode ser que você queira participar, eu não tenho tanto problema com isso. Mas o ideal seria você, se você acreditar que o culto de maravilha é um problema, o culto de vitória chamado dessa forma é um problema, você deveria conversar com o pastor para tentar mudar ou fazer alguma coisa nesse sentido. Mas se não dá certo, você pode participar dos outros cultos e continuar convivendo com a igreja bem, respeitando as diferenças. Desde que isso não gere uma heresia muito grave. E se você tiver um cargo importante, essa coisa vale mais ainda, essa dica. Porque se você tiver um cargo importante, de certa forma, você como pastor, como presbítero, você pode discordar, mas você talvez vai ter que participar para dar um apoio. Então é importante você manter seus princípios onde quer que você esteja, mesmo que você seja contrário a um culto desse. Talvez você tenha que avaliar aí em conversas, cada caso é um caso, se é realmente ou se vale a pena você participar desse culto ou se é necessário realmente. Se for necessário, eu acho que Deus não vai condená-lo por isso. E uma proposta de substituição do culto. Aí está dizendo, Emerson, os cultos de maravilha e vitória são muito comuns aí nos meios da igreja. E você está dizendo que é contrário a isso. O que é que a gente vai colocar no lugar desses cultos? Na verdade, a gente tem uma proposta de substituição muito grande. Se vocês quiserem colocar, tem tanto nome, tanto culto interessante. Tem um culto ao Senhor com temática de instrução, em que é diferente do de doutrina, você vai na instrução prática sobre vários temas a respeito. Você também pode fazer, por exemplo, o culto ao Senhor com enfoque na oração, no qual você vai adorá-lo ou você vai conversar com ele através desse meio que Deus institucionou, que é a oração. E aí tem um caso específico que eu tive na minha história, que foi o círculo de oração à noite, em que o pastor, desculpa,
em que o pastor ele mandava os irmãos ficarem de pé, todo mundo em círculo, e tinha um clamor ali, cada pessoa era responsável por um clamor em cada momento específico, e, e ele ia passando pelos irmãos, incentivando os irmãos a orarem e a clamarem a Deus por determinada situação. Então, coisa interessante, gostei muito, a gente ficava mais ou menos 1 hora e meia orando, e os irmãos clamando realmente, cada um responsável por sua vez, e o resto estava concordando, intercedendo também a respeito daquele tema, e vários temas foram surgindo, vários pedidos, e eu vi muitas coisas acontecerem. Então, se você quer maravilha, por onde é que vem a maravilha na Bíblia? Através da oração. Então, você fazendo um culto de oração, é claro que você não vai haver garantias que vai ter maravilha, mas as chances são muito maiores do que você simplesmente fazer um culto, chamar um pregador de fora e esperar que a maravilha aconteça. Então, a maravilha acontece a partir da oração. E o culto ao Senhor com participação pública. Também você pode fazer um culto com participação pública. Já que o pessoal também gosta muito de pregadores de fora, talvez um culto ao Senhor com participação de pregadores externos. Não precisa colocar esse nome. Um culto com participação externa. É um culto. O nome não fica tão interessante, mas ainda assim você está sendo fiel. Que o culto é ao Senhor. E nesse culto ao Senhor, pessoas externas vão participar. E essas pessoas externas, necessariamente, elas não vão ter a obrigação de pregar sobre um tema específico. Então, se ela tiver algo de Deus realmente para passar sobre um tema específico, ela vai passar ali, porque é Deus quem vai guiar. Então, você não limita, você traz pessoas externas e você vai ter um culto abençoado ao Senhor da mesma forma. E para o último grupo de pessoas, caso você não seja cristão, nesse vídeo também você pode aprender um pouquinho sobre como funcionam os cultos, o que é um culto. Geralmente deve falar, é muito comum religião no mundo, e as pessoas falam muito sobre cultos em diversas religiões, e toda religião tem esse mesmo fio que passa por é um fio condutor que passa por todas essas religiões, que seria essa homenagem ao Senhor que é o culto. Ao Senhor não, na verdade é qualquer divindade, né? No caso aqui é ao Senhor, mas em outras religiões pode ser outras divindades. Então, aprendendo mais sobre o culto, você também pode ter um conhecimento teórico importante para lidar com pessoas cotidianas, com situações cotidianas aí, que você vai vendo no Instagram, nas notícias, e vai ter um pouquinho mais de criticidade a respeito daquilo que é um culto, daquilo que não é, sabendo discernir mais e tendo uma posição mais firme a respeito disso. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês se inscrevam no Instagram. Peço que vocês se inscrevam aqui no canal do YouTube. Se vocês gostarem. Se vocês não gostarem, não vale a pena se inscrever. Então, se você gostar também do vídeo, se você não gostar, dá um gostei ou dá um desgostei. E também, eu peço que se você discordou, em vez de atacar diretamente, você pode utilizar argumentos aí no comentário, concordando ou discordando a respeito daquilo que foi falado aqui. Então eu espero que a gente saiba conversar, porque a ideia do canal é que todos nós possamos crescer, mesmo com as divergências. Então que você saiba argumentar, procure argumentar não com opiniões pessoais, e sim com argumentos lógicos, aristotélicos e baseados em fatos. Então é isso, até logo e até o próximo vídeo.